Amém. Amém. Que alegria nós estarmos juntos aqui. Vocês podem se assentar nesse momento. Essa canção é maravilhosa. É uma canção que fala muito aos nossos corações. Amém. Seja muito bem-vindo você, nosso convidado, nosso visitante, ao Centro de Celebrações aqui da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Como parte do nosso culto desta manhã, nós já encerramos as nossas EBDs. Então, se você chegou somente para o culto, saiba que às 9 horas, aqui nesse mesmo espaço, em uma dessas salas, nós temos um curso que pode abençoar a sua vida. Então, se você tem interesse em vir mais cedo, não somente para o culto, temos várias oportunidades para o seu crescimento. Iniciamos hoje a nossa classe de batismo. Então teremos ali no dia 10 de dezembro, mais uma festa das águas aqui na nossa igreja. E se assim você deseja se participar do nosso batismo, vai ser uma alegria, vai ser uma bênção. Irmãos, nós estamos aí para a nossa campanha de quantas Bíblias nós vamos distribuir na cidade de Vitória? Não deu para ouvir bem não. Quantas? 25 mil Bíblias, amém? Você está firme nesse propósito? Amém. E eu quero dar uma notícia para você que nós já alcançamos a arrecadação de 1.296 Bíblias. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Lembra que lá atrás a gente estava falando lá de 110? Agora nós já alcançamos 1.296 Bíblias. Que em breve nós vamos compartilhar como vai ser essa próxima estratégia aqui em Jardim Camburi e por toda a cidade de Vitória. E isso só está acontecendo, meus irmãos, pela sua vida, porque você crê que através da nossa igreja, através desta missão, muitas pessoas que ainda não conhecem do Evangelho, não conhecem do amor de Deus, serão alcançadas pela minha vida e pela sua vida. Vamos juntos nesse propósito, que daqui a pouquinho a gente vai estar celebrando esse número. Amém? Querido, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 8, eu quero nessa manhã, nesses breves minutos aqui com vocês, meditar sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração, sobre o poder da santificação. O poder da santificação. E nós faremos aqui a leitura desse texto de Romanos a partir do capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Pula comigo lá para o versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pôde fazê-lo. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E no finalzinho lá, versículo 25. Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações
conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo segundo o seu propósito. Amém, queridos? Está aqui a palavra do Senhor. E nesta manhã eu quero compartilhar com você sobre o poder da santificação. É muito interessante a gente entender na nossa jornada espiritual que cada um de nós foi alcançado pelo amor e pelo poder de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É muito interessante a gente ter esse texto na nossa perspectiva da caminhada espiritual, porque tantas vezes, queridos, a gente, quando não entendemos que nós somos salvos em Jesus, e que isso é um ato, acontece num determinado dia, num dia em que você conscientemente entendeu o pecado na sua vida, e de que você precisava fazer uma declaração pública: Jesus é o Salvador e o Senhor da minha vida. A partir desse dia, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro de você, ele começa um processo, que é o que está escrito lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou algo em vocês, há de completá-la até a volta de Jesus. E esse processo se chama santificação. Mas a santificação, ela tem um poder sobrenatural descrito aqui em Romanos, no capítulo 8, que eu quero compartilhar com você nessa manhã e te incentivar nessa jornada. O primeiro versículo que eu quero destacar aqui está no verso 2, que diz que porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O primeiro princípio que eu quero pensar com você é de que o poder da santificação nos livra do domínio da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito e da vida. Ele nos livra de um domínio do pecado e da morte para uma lei do Espírito e da vida. Mas pense comigo uma coisa que Paulo deixa muito claro. E se você olhar para Paulo, quando foi ali resgatado, se tinha alguém que poderia se vangloriar de todo o seu conhecimento, de todo o seu status como cidadão romano, de alguém muito conhecedor da lei, era Paulo. E ele fala que a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. É muito interessante, irmãos, nós pensarmos aqui que nós fomos libertos, mas ele diz que você foi liberto de uma lei através da aplicação de uma outra lei. E aí talvez aquele legalista, possa dizer: mas eu estava debaixo de uma lei que me condenava à morte, e agora eu estou debaixo de uma outra lei. Que diferença isso pode fazer na minha vida? Nós sabemos que as leis, elas existem para nos fazer cumprir as regras, para que a gente possa conviver numa sociedade, e a aplicação de uma lei, o cumprimento ou não de uma lei, ela vai gerar resultados na nossa vida. Se nós desobedecemos algumas leis, nós seremos punidos por isso. E Paulo, quando ele começa a dizer aqui, ele diz assim: olha, esse paradoxo pode existir aqui, de que você estava debaixo de uma lei, e agora você está debaixo de uma outra lei, mas eu preciso esmiuçar para você o que isso diz. Ele descobriu que somente a lei pode nos libertar de uma outra lei. Por isso que ele fala que ele não descartou a moderação, ele se submeteu a uma nova lei. Só que existe uma grande diferença. O comentarista Karl Barth, alemão, ele insiste que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é a lei de Deus reestabelecida pela graça. Antes nós estávamos debaixo de uma lei que nos condenaria pelo nosso pecado. E aí Jesus veio, cumpriu toda a lei, venceu a morte, para que através dele, tendo cumprido toda a lei, nós estivéssemos agora não debaixo da lei do pecado, mas da lei da graça,
de Deus. E quando nós ouvimos que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, capítulo 8, versículo 9, 8 e 9, que diz que não para que a gente possa dizer que foi por mérito nosso, mas pela graça de Deus. Queridos, eu começo a entender que quando Ele faz isso, Ele também liberta este homem desta forma deturpada da lei e do sofrimento. Então Paulo começa a dizer que o Espírito é o mediador deste grande milagre da graça de Deus. O que Paulo quer dizer é o seguinte: olha, você está liberto desta lei que te condenava do pecado, porque agora existe o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então esta condenação não está mais sobre a sua vida, mas o Espírito Santo, através da graça, te liberta desta condenação. Queridos, eu não sei você, mas nós entendemos que pelo dom do Espírito nós somos emancipados da lei do pecado e da morte. Nós somos separados desta lei que nos apontava para um caminho de morte, e nós somos conduzidos para um caminho de graça e de vida eterna. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender que Deus mudou o nosso destino. Deus mudou o meu destino, Deus mudou o seu destino através de Jesus, que cumpriu toda a lei para nos dar a vida eterna. No poder do Espírito Santificador, somos levados a um novo relacionamento com Deus, cujo serviço é a liberdade perfeita. Quando nós entendemos que a lei de Deus é fogo vivo no coração, e consequentemente a lei não é uma doutrina, mas sim a vida, não palavra, mas sim realidade, não um sinal, mas sim a plenitude de Deus nas nossas vidas. Queridos, tudo o que a lei veio para realizar em nós, aponta para Jesus. Então esse primeiro princípio, é um princípio da libertação. É um princípio onde já não existe uma condenação sobre a sua vida, que um dia entendeu que Jesus veio para te libertar. Ele veio para dizer: olha, a condenação que havia sobre a sua vida, a prisão do pecado que havia sobre a sua vida, eu apresento aqui uma lei. E essa lei te tira das algemas do inferno, e ela te conduz para um reino de glória, um reino de paz, um reino de vida, na qual a lei que governa neste lugar é a graça de Deus, é o favor de Deus, e por ele você não precisa ter mérito nenhum, por ele você recebe isso de presente. Então o primeiro poder da santificação, e que precisa estar cravado nos nossos corações, é de que eu sou livre, você é livre, não existe a condenação de um pecado sobre a sua vida. E quando você entende isso, queridos, o pecado na sua vida, o pecado na minha vida, ele não possui mais o domínio, porque estás debaixo da graça, e não debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre mim e sobre você. E o que é um domínio, gente? O que é um domínio? É algo que te governa. Dominar é algo da qual você está aprisionado. Então a certeza que eu quero que você saia nesta manhã é de que o poder da santificação te tira do domínio do pecado e te conduz para o domínio da graça de Deus. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que eu quero pensar com você nesta manhã, está ali no versículo 6, que diz o seguinte, abre comigo aí, dá uma lidinha no versículo 6, olha só o que ele diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Algumas versões falam sobre inclinação, né? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o que diz sobre inclinação?
Inclinação diz respeito a uma tendência, a uma mentalidade, a uma tendência que você teria. E quando nós lemos para esse texto, Paulo está dizendo assim, olha, a mentalidade, a tendência da carne, é morte. Mas a mentalidade, a tendência do Espírito, ela é vida e ela é paz. É muito importante você entender, porque todas as vezes que a gente pensa sobre carne, irmãos, a gente pensa talvez em pecados mais visíveis aos nossos olhos. A gente pode pensar em coisas que agridem mais as pessoas, agridem mais a sociedade. Mas é muito interessante você pensar nesse texto, porque no original, no grego, é como se fossem pensamentos ou mente da carne. E quando nós pensamos na estrutura dessa palavra, nós estamos falando de coisas visíveis e temporárias. A carne aqui aponta para coisas da terra, prazeres, sentidos, coisas que a nossa alma deseja. A carne é muito mais do que a sensualidade, é mais do que luxúria sexual. A carne é o homem, escute isso, vivendo um nível terreno e material, divorciado de qualquer contato com o espiritual. A carne é um homem que vive numa dimensão apenas terrena. O que é a dimensão terrena, queridos? É eu acordar todos os dias, abrir os meus olhos e não entender que eu estou diante de um milagre. É eu acordar todos os dias na minha casa, com a minha família do lado, podendo respirar o fôlego de vida, sabendo que Deus me autorizou a viver mais um dia e achar que aquilo ali é algo natural. É eu me permitir angustiar diante das necessidades da vida e não entender que existe um Deus provedor de todas as coisas. A carne não é somente um pecado sexual, uma pornografia, não é somente isso, mas é qualquer angústia que te desconecta do eterno. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: tudo que me inclina para o terreno, tudo aquilo que firma os meus pés apenas aqui nesta terra, e não me permite um contato com o espiritual, é a carne. E quando eu começo a entender esse texto, eu me lembro de Nicodemos. Nicodemos, quem era, queridos? Era um grande conhecedor da letra. Ele conhecia a letra. E quando Jesus encontra com ele, ele fala o seguinte: o que é nascido da carne é carne, não te maravilhes de ter nascido, necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos começa a entrar em paranoia, porque ele diz: como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe, eu sendo já homem adulto? E aí Jesus fala: não é isso, você não está entendendo, porque você continua caminhando na dimensão do Espírito, mas eu quero que você comece a caminhar na dimensão. Você está caminhando na dimensão da carne, mas eu quero te conduzir para uma dimensão do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é que esse texto chega ao seu coração nesta manhã, mas talvez você tenha entrado aqui neste lugar angustiado, apresentando diante de Deus questões da sua vida e que são naturais para todos nós que estamos aqui nessa terra. Afinal de contas, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos aponta para um bom ânimo que só pode ser produzido pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Um bom ânimo não é uma palavra de encorajamento vazia. Um bom ânimo é uma palavra certa que vem do céu sobre a minha vida e sobre as suas vidas, e que diz que em todas as coisas Ele estará comigo e com você. Um bom ânimo é a certeza de que a presença de Deus estará nos apontando sempre para a eternidade, suprindo todas as necessidades que eu e você possamos ter aqui nessa terra, seja qual for a estação, seja qual for a escassez, seja qual for o problema de saúde da sua vida, da sua família. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Olhar para essa palavra é não somente falar bem assim: não, Senhor, mas eu não estou com a mentalidade da carne,
Porque ele diz que a mentalidade da carne, ela é morte. E tantas vezes, queridos, a gente pode acordar nos nossos dias, respirar o fôlego de vida, agradecer a Deus pelo dia, mas nós passamos um dia morto. O que é um dia morto? O que é uma vida morta? É uma vida sem sentido. É uma vida onde você não consegue encontrar beleza nesse dia. É uma vida onde você não consegue olhar e ver a presença de Deus em coisas tão pequenas, em detalhes tão pequenos. Porque o meu coração está inclinado para a carne. Mas nesta manhã o Espírito Santo de Deus ministra sobre a sua vida e diz: eu tenho sobre a sua vida um poder da santificação que te conduz da vida e paz, que te conduz para te dar uma vida de vida e paz, uma vida abundante. E aí a gente começa a entender que o contraste da carne é o contraste do Espírito. E olha só o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 16, não precisa abrir, só me escute, para você poder entender. Se a inclinação da carne, ela aponta para aquilo que está na terra, olha o que a inclinação do Espírito pode fazer na sua vida. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Preste atenção comigo, olha só o que ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhes são loucura. Eu não sei se você já viveu um dia, onde Deus te dá um direcionamento espiritual, e você fala: meu Deus do céu, como é que eu vou viver essa loucura? E a gente acabou de sair de uma aula da EBD, falando sobre o dom da fé nessa manhã, e quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé, e o versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem, e nós vemos como foi que Noé andou por fé, nós vemos como Abraão andou por fé, nós vemos como Moisés andou por fé, nós vemos como tantos homens e mulheres andaram por fé, apontados pela sua geração como loucos, mas andaram na dimensão do Espírito. A dimensão da carne, ela vai firmar os meus pés aqui, e ela não vai me permitir ver o que Deus está apontando sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, mas a dimensão do Espírito te leva para um lugar onde só Deus pode te mostrar. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Amém. É isso. Eu quero fortalecer a sua fé, porque talvez nessa manhã você esteja aqui diante de um desafio muito grande, talvez uma enfermidade, talvez uma resposta de Deus, e Deus nessa manhã, Ele vem aqui para te dizer: não ande na dimensão da carne, mas venha comigo por uma dimensão do Espírito, onde eu vou renovar a sua fé, e vou te mostrar coisas maiores que eu tenho sobre a sua vida. A dimensão do Espírito. Mas nós vemos aqui uma última coisa aqui, nos conduz para a vida e paz. Mas olha só uma coisa, se a dimensão da carne é uma dimensão da morte, a dimensão do Espírito é uma dimensão da vida. E estudando um pouco mais sobre esse texto,
Quando nós olhamos aqui, se o pensamento da carne é morte, o pensamento do espírito é vida. São duas palavras diferentes, são traduzidas como vida no Novo Testamento, né? Ou você pode ver ali, para vida, a palavra zoe, ou para paz, eirene, né? Falando no grego. Mas é muito interessante quando você vai ali no grego contemporâneo, a maior palavra que você pode entender sobre vida é bios, né? E bios é a vida na sua extensão, é a duração dos dias. E ao passo que zoe, né, é a vida que vivemos, é o princípio da vida, é a vida que Deus pode dar para nós. Então você tem bios e você tem zoe. E a Bíblia inverte essa ordem. Ela aponta que zoe, que é a vida que Deus pode dar para nós, é maior do que a bios. Então eu começo a entender que Ele é o fôlego da vida. Zoe é basicamente a vida de santidade, é a lei do Espírito da vida em Cristo, que nos liberta da lei do Espírito da morte. A zoe é a vida verdadeira que Deus deseja dar a mim e a você. Não é a vida apenas contada nos dias, mas é uma vida plena. Não é uma vida qualquer, empurrada no esforço, mas é uma vida na confiança em Deus, crendo que mesmo diante das dificuldades, Deus está comigo. Na alegria, Deus está comigo. Nos desafios, Deus está comigo. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Deus está com você. É uma vida plena, é uma vida abundante em Deus. Amém? Eu creio nessa palavra, eu creio nessa verdade. Porque as circunstâncias, meus irmãos, e talvez a gente possa olhar para algumas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, e talvez a gente olhe assim e fale assim: nossa, pastor, mas é muito desafiador. A gente passa momentos na família, daqui a pouco guerras, doenças, pandemias, tantas situações como essa. E o Senhor, Ele diz: eu tenho uma vida abundante para te dar. Mas essa vida só é encontrada na minha dimensão, na dimensão do Espírito. Terceiro aqui, penúltimo, já caminhando para o final, versículo 16, olha só o que ele diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o terceiro princípio é de que o poder da santificação testifica a identidade de filhos. Paulo, ele quer que compreendamos que a mortificação dos impulsos do nosso corpo pelo Espírito não precisa te levar a um legalismo. E tantas vezes a gente precisa entender que todos são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. A mortificação não é a base, mas sim o resultado de um relacionamento com Deus. Preste atenção uma coisa: a santificação que Deus deseja desenvolver em mim e em você, o relacionamento que Deus deseja desenvolver na minha vida e na sua vida, não é um relacionamento onde Ele quer que você se aproxime dEle por medo ou interessado numa recompensa. Ah, Senhor, eu estou aqui porque eu quero uma bênção. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, se eu não fizer isso, Deus vai punir a minha família. Ah, se eu não fizer isso, Deus vai punir, Deus vai chegar na minha família com uma doença, eu vou perder meu emprego. Não é isso. Esse relacionamento do Espírito é a testificação de que você é um filho de Deus, de que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo nos nossos corações é o resultado desta mudança. E preste atenção comigo. Quem aqui deseja que o seu filho se relacione com você por um interesse? Quem aqui? Todos nós aqui que somos pais, mães, todos que têm responsabilidade sobre uma criança, o nosso maior prazer é poder ter apenas o nosso filho, e nós sabemos que a presença dele é aquilo que nos satisfaz, e de que nós, mesmo sendo
pais e mães imperfeitos, faremos tudo para dar o melhor para os nossos filhos. Quando eu começo a entender isso daí, eu começo a entender um pouco sobre a dimensão do que Jesus tentou ensinar ali para os discípulos. Preste atenção. Jesus usa uma palavra, uma expressão aramaica chamada Abba. E essa expressão Abba é uma expressão de carinho, é uma expressão de pai. Você pode olhar lá em outras línguas, né? Eu estava até pesquisando, no francês é como se fosse Dada, me desculpem aqui quem fala francês, que originou o daddy do inglês, né? E embora os judeus usassem essa expressão, eles usavam uma expressão Abi, que já denota uma referência, Abi, pai. Mas nenhum judeu ousaria chamar Jesus de Abba. E naquele momento, quando nós podemos ler ali em Lucas capítulo 11, versículo 1, num determinado momento Jesus sai ali para orar e alguns dos discípulos acompanham ele. E quando Jesus está ali orando, Jesus fala: Abba, Pai, Paizinho querido. E quando Jesus termina de orar, os discípulos chegam para ele e falam bem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Porque nesse lugar que você orou, nessa dimensão de oração, nós não conhecemos. O espírito que Jesus estava querendo apontar para eles ali, não era apontando para um Deus distante, mas era um espírito de adoção. Vocês agora fazem parte de um reino, da qual vocês podem chamar esse Deus distante, de um Deus Pai. Então o primeiro privilégio dessa adoção, dessa identidade, é podermos chamar Deus de Pai. E quando a gente começa a entender que assim como nós somos conectados nessa identidade, nós passamos a receber as heranças desta família. E essas heranças são inúmeras, que nós poderíamos aqui abrir uma outra pregação para falar sobre isso. Mas o poder da santificação te garante que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E por último, versículo 26 a 28 diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu entendo como quarto princípio que nós somos assistidos em nossas fraquezas. O poder da santificação, ele me assiste na minha fraqueza. Como a gente precisa entender que o nosso corpo, até nós chegarmos ali na redenção, tivermos um corpo glorificado, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter doenças, nós vamos ter isso, as coisas, o corpo vai envelhecer, os cabelos brancos vão chegar, e nós temos um tempo de vida aqui nesta terra, e isso ainda aí é consequência do pecado da humanidade, até nós sermos resgatados. Mas o que a palavra de Deus que nos diz é que enquanto nós estivermos aqui, desfrutando dessa zoe, dessa vida verdadeira, entendendo que nós não vamos viver mais na dimensão da carne, mas na dimensão do Espírito, nós seremos atacados, e quando nós formos atacados, nós seremos assistidos nas nossas fraquezas. Amém? Isso é maravilhoso, querido. A tirania da carne termina com a presença santificadora do Espírito, mas não a fraqueza da carne. Então a gente pode entender Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz que a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, apesar de você viver no seu corpo mortal, nós precisamos entender que na dimensão do Espírito Santo de Deus, eu sou fortalecido, eu sou assistido em qualquer necessidade que eu tenha a ter. Sabe aqueles dias em que você não consegue orar? Sabe aqueles dias em que você não consegue nem falar as palavras de oração para alguma situação que você esteja vivendo?
São nesses momentos em que você pode falar assim: Espírito Santo de Deus, me ajude a orar. Espírito Santo de Deus, me assiste nessa fraqueza. Espírito Santo de Deus, me fortaleça, porque eu sei quem eu sou, e eu posso te chamar de Pai, porque eu sei que eu sou herdeiro dessa promessa. Por isso que é tão importante, queridos, nós entendermos esses princípios. Por isso que é tão importante você entender que o poder da santificação, ele te livra do domínio. Porque tantas vezes quando você pensa em fazer essas orações, pode vir sobre você uma condenação sobre o pecado, ou talvez de dizer que você não é digno de fazer aquela oração, mas você não está mais debaixo do domínio desse pecado, você está numa vida, uma vida verdadeira, você agora é filho, você é filha de Deus, e pensando que você é filho, é filha de Deus, você pode ser assistido pelo Espírito Santo de Deus em todas as áreas da sua vida. Feche seus olhos. A expressão que Paulo usa, ele diz: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mostra como nós somos desamparados em nossas fraquezas. E aponta que, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nenhum de nós teria capacidade de sobreviver neste mundo. Por isso que esse mundo para alguns se torna um mundo sem esperança. Por isso que esse mundo para alguns, infelizmente, as pessoas preferem se ausentar dele, tirando as suas próprias vidas, porque não conseguem encontrar um auxílio, porque não conseguem encontrar essa zoe, essa vida verdadeira. Por isso para alguns é melhor encerrar a etapa neste mundo aqui, porque não há sentido algum. E sim, se eu não entendo que existe uma conexão celestial em tudo aquilo que eu vivo, esse mundo se torna sem sentido. Mas nesta manhã, Deus ele veio aqui através desta palavra que Ele deixou a nós, para ministrar ao seu coração e dizer: eu estou com você, eu estou com você, eu habito em você, o meu Espírito habita em você, e através disso eu te dou uma vida verdadeira, e através disso eu te chamo de filho, eu te chamo de filha, e através disso eu te assisto em todas as suas necessidades, em todas as suas fraquezas.